a recompensa merecida. Cristo e seus discípulos estavam assentados no Monte das Oliveiras. O sol já desapareceu e as sombras da noite crescem sobre a terra. Pode-se ver uma casa esplendorosamente iluminada como para uma festa. A luz jorra das aberturas e um grupo expectante indica que um cortejo nupcial está prestes a aparecer. Em muitas regiões do Oriente, as festividades nupciais são realizadas à noite. O noivo parte ao encontro da noiva e a traz para casa. À luz de tochas, o cortejo dos nubentes sai da casa paterna para o seu novo lar, onde um banquete é oferecido aos convidados. Na cena que Cristo contemplava, um grupo espera o aparecimento do cortejo nupcial para ele se ajuntar. Na adjacência do lar da noiva esperam 10 virgens trajadas de branco. Todas levam uma lâmpada acesa e um frasco de óleo. Todas aguardam ansiosamente a vinda do esposo. Há, porém, uma tardança. Passa-se 1 hora após outra, as vigias fatigam-se e adormecem. À meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, saí ao encontro. Mateus 25:6. Sonolentas despertam, de repente, e levantam-se. Vêem o cortejo aproximando-se resplandecente de tochas e festivo, com música. Ouvem as vozes do esposo e da esposa. As 10 virgens tomam suas lâmpadas e começam a aparelhá-las com pressa de partir. 5 delas, porém, tinham deixado de encher seus frascos. Não previam demora tão longa e não se prepararam para a emergência. Em aflição, apela para as suas companheiras mais prudentes, dizendo: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mateus 25:8. Mas as 5 outras, com suas lâmpadas há pouco aparelhadas, tinham seus frascos esvaziados. Não tinham óleo de sobra e responderam: Não seja caso que vos falte a vós e a nós? E diante aos que vendem e compraiam para vós. Mateus 25:9. Enquanto foram comprar, o cortejo foi-se e as deixou. As 5, com as lâmpadas acesas, se uniram à multidão, entraram na casa com o cortejo nupcial e fechou-se a porta. Quando as virgens loucas chegaram à entrada da casa do banquete, receberam uma recusa inesperada. O anfitrião declarou: Não vos conheço. Mateus 25:12. Foram abandonadas ao relento, na rua solitária, nas trevas da noite. Quando Cristo, sentado, contemplava o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando, pela experiência delas, a da igreja que viveria justamente antes de sua segunda vinda. Os 2 grupos de vigias representam as 2 classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus. Diz o salmista: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Assim é representado o Espírito na profecia de Zacarias. Tornou o anjo que falava comigo, diz ele, e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono e me disse: Que vês? E eu disse: Óleo, e eis os castiçais todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isso? E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E falando-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, 1-4, 6, 12 e 14.
Das 2 oliveiras, o dourado óleo era vazado pelos tubos de ouro nas taças do castiçal e daí nas lâmpadas de ouro que iluminavam o santuário. Assim, dos santos que estão na presença de Deus, seu espírito é comunicado aos que são consagrados para o seu serviço. A missão dos 2 ungidos é comunicar ao povo de Deus aquela graça celestial que somente pode fazer de sua palavra uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras, todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera, a fé é provada, e quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro, muitos não estarão preparados. Mateus 25:6. Não tem óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas, estão destituídos do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a mente nem santificar o coração. Pode estar se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presa das tentações sutis de Satanás. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita, tem consideração pela verdade, advogam-na, são atraídas aos que creem na verdade, mas não se entregam à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparados ao pedregal. Recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova, mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não escutaram seu caráter, não tiveram comunhão com ele. Por isso não sabem como confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus degenera em formalidade. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a avareza. Ezequiel 33:31. O apóstolo Paulo ensina que essa será a característica especial dos que vivem justamente antes da segunda vinda de Cristo. Diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3:1-5. Essa é a classe que em tempo de perigo é encontrada bradando, paz e segurança. Acalentam seu coração em sossego e não sonham com o perigo. Quando despertos de sua indiferença, discernem sua destituição e rogam a outros que lhe supram a falta. Em assuntos espirituais, porém, ninguém pode remediar a deficiência de outros. A graça de Deus tem sido oferecida livremente a todos. Tem sido proclamada a mensagem do Evangelho. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Todavia, o caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar a outro o caráter que é o fruto da operação do Espírito. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, a terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Ezequiel 14:20.
Numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro, Mateus 25:6, e as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. Ambos os grupos foram tomados de surpresa, porém, um estava preparado para a emergência e o outro não. Assim, agora, uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus. Mostrará se está sustida na graça. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se cumprirem as necessidades do Espírito. As 10 virgens estão esperando na noite da história desse mundo. Todas dizem ser cristãs. Todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada, e todas pretendem fazer a obra de Deus. Todas aguardam aparentemente a volta de Cristo. 5, porém, estão desprevenidas. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas, fora do recinto do banquete. No final, muitos hão de requerer admissão no reino de Cristo, dizendo: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Lucas 13:26. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mateus 7:22. Mas a resposta será: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim. Lucas 13:27. Nesta vida não tiveram comunhão com Cristo, por isso não conhecem a linguagem do céu, são estranhos às suas alegrias. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. As palavras mais tristes que caíram em ouvidos mortais são aquelas da sentença: não vos conheço. Mateus 25:12. Unicamente a comunhão do Espírito que desprezaste poderia unir-vos à multidão jubilosa que estará no banquete das bodas. Não podereis participar dessa cena. Sua luz incidiria sobre olhos cegos, e sua melodia em ouvidos surdos. Seu amor e alegria não fariam soar de júbilo corda alguma do coração entorpecido pelo mundo. Sois excluído do céu por vossa própria inaptidão para a sua companhia. Não podemos estar prontos para encontrar o Senhor, acordando ao ouvir o brado: aí vem o esposo, Mateus 25:6, e então tomar nossas lâmpadas vazias para enchê-las. Não podemos viver apartados de Cristo aqui e ainda assim estar aptos para a sua companhia no céu. Na parábola, as virgens prudentes tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas. Suas lâmpadas arderam com chama contínua pela noite de vigília. Contribuíram para aumentar a iluminação em honra do esposo. Brilhando na escuridão, auxiliaram a iluminar o caminho para o lar do esposo para a ceia de bodas. Assim devem os seguidores de Cristo irradiar luz nas trevas do mundo. Pela atuação do Espírito Santo, a palavra de Deus é uma luz quando se torna um poder transformador na vida de quem a recebe. Implantando-lhe no coração os princípios de sua palavra, o Espírito Santo desenvolve nos homens os predicados de Deus. A luz de sua glória, seu caráter, deve refletir-se em seus seguidores. Assim devem glorificar a Deus e iluminar o caminho para a mansão do esposo, para a cidade de Deus e para o banquete de bodas do Cordeiro. A vinda do esposo foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa. Assim, a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da história desse mundo. Os dias de Noé e de Ló ilustram a condição do mundo exatamente antes da vinda do Filho do Homem. Apontando para esse tempo, declara as Escrituras que Satanás trabalhará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, segundo Tessalonicenses 2:9. Sua obra é revelada claramente pelas trevas que se adensam rapidamente, pela multidão de erros, heresias e enganos destes últimos dias. Satanás não só leva cativo o mundo, porém suas ilusões infectam até as professas igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande apostasia se desenvolverá em trevas tão densas como as da meia-noite, impenetráveis como a mais intensa escuridão.
Para o povo de Deus será uma noite de prova, noite de lamentação, noite de perseguição por causa da verdade. Mas nessa noite de trevas brilhará a luz de Deus. Fez que das trevas resplandecesse a luz. 2 Coríntios 4, 6. Quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o abismo de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 2 e 3. Também na noite das trevas espirituais, a palavra de Deus diz: haja luz. A seu povo, diz ele, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, 1. Eis, diz a Escritura, que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Isaías 60, 2. A escuridão dos falsos conceitos acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminante e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório, deve ser difundida nas trevas do mundo a luz de sua glória, a luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. Esta é a obra abençoada pelo profeta Isaías nas palavras: Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante de sua face. Isaías 40, 9 e 10. Os que aguardam a vinda do esposo devem dizer ao povo: Eis aqui está o vosso Deus. Isaías 40, 9. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. A luz do sol da justiça deve irradiar em boas obras, em palavras de verdade e atos de santidade. Cristo, o resplendor da glória do Pai, veio ao mundo como sua luz, veio representar Deus aos homens, e dele está escrito que foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, e andou fazendo o bem. Atos 10, 38. Na sinagoga de Nazaré disse: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Esta foi a obra de que encarregou os discípulos. Vós sois a luz do mundo, disse ele. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14 e 16. Esta é a obra que o profeta Isaías descreve dizendo: Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58, 7 e 8. Assim, pois, a glória de Deus deve brilhar mediante sua igreja na noite de trevas espirituais, soerguendo os oprimidos e confortando os que choram. Em todo o nosso redor, ouvem-se os gemidos de um mundo de aflições. Em todos os lados há necessitados e miseráveis. Nosso dever é auxiliar a aliviar e abrandar as dificuldades e misérias da vida. O serviço prático será muito mais eficiente do que meramente pregar sermões. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu e asilar o desabrigado. E somos chamados para fazer mais do que isso. As necessidades da alma só o amor de Cristo pode satisfazer. Se Cristo em nós habitar, nosso coração estará cheio de simpatia divina. Abrir-se-ão as fontes cerradas do zeloso amor cristão.
Deus requer não somente as nossas dádivas para os necessitados, mas também nosso semblante amável, nossas palavras de esperança, nosso cordial aperto de mão. Quando curava os doentes, Cristo punha sobre eles as mãos. Também devemos achegar-nos em contato íntimo com quem procuramos beneficiar. Muitos há que não têm mais esperança. Dai-lhes novamente a luz do sol. Muitos perderam o ânimo. Dizei-lhes palavras de conforto. Orai com eles. Aos que carecem do pão da vida, leia para eles a palavra de Deus. Muitos padecem de uma enfermidade da alma que bálsamo nenhum pode restaurar, médico algum pode curar. Orai por essas pessoas, levando-as a Jesus. Contai-lhes que há um bálsamo e um médico em Gileade. A luz é uma bênção universal que difunde seus tesouros sobre o mundo ingrato, ímpio e desmoralizado. Assim é com a luz do sol da justiça. Envolva como está nas trevas do pecado, aflição e padecimento. Toda a terra precisa ser iluminada com o conhecimento do amor de Deus. Nenhuma seita ou classe deve ser impedida de receber a luz que refulge do trono celeste. A mensagem de esperança e misericórdia tem que ser levada aos confins da terra. Quem quiser pode aproximar-se, tomar do poder de Deus e fazer paz com ele, e ele fará paz. Não mais devem os pagãos estar envoltos em trevas da meia-noite. A escuridão deve desaparecer diante dos brilhantes raios do sol da justiça. O poder do inferno foi vencido. Mas ninguém pode dar aquilo que não possui. Na obra de Deus, a humanidade nada pode originar. Ninguém pode, por seus próprios esforços, tornar-se para Deus um portador de luz. Vertido pelos mensageiros celestes nos tubos de ouro para ser conduzido do áureo vaso às lâmpadas do santuário, o dourado óleo produzia luz contínua, clara e brilhante. O amor de Deus, continuamente transmitido ao homem, é que o habilita a comunicar a luz. O áureo óleo do amor corre livremente do coração de todos os que pela fé estão unidos a Deus para resplandecer novamente em boas obras, em serviço real e sincero para Ele. Na grande e incomensurável dádiva do Espírito Santo estão contidos todos os recursos celestes. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não afluem para os homens neste mundo. Se todos recebessem de bom grado, todos seriam cheios de seu Espírito Santo. Toda pessoa tem o privilégio de ser um conduto vivo pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Nada há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo seu espírito e caráter. Não há nada de que o mundo mais necessite que da manifestação do amor do Salvador mediante a humanidade. Todo o céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção para os corações humanos. Cristo tomou todas as providências para que sua igreja seja um corpo transformado, iluminado pela luz do mundo, possuindo a glória de Emmanuel. É seu propósito que cada cristão esteja envolto numa atmosfera espiritual de luz e paz. Deseja que revelemos em nossa vida a sua própria alegria. A habitação do Espírito em nós será manifestada pelo amor celestial que de nós dimanará. A plenitude divina fluirá pelo consagrado agente humana para ser partilhada com outros. O sol da justiça traz salvação debaixo das suas asas. Malaquias 4:2. Assim, todo verdadeiro discípulo deve difundir uma influência de vida, ânimo, auxílio e verdadeira salvação. A religião de Cristo significa mais que o perdão dos pecados. Significa remover nossos pecados e encher o vácuo com as graças do Espírito Santo. Significa iluminação divina e regozijo em Deus. Significa um coração despojado do próprio eu e abençoado pela graça de Cristo. Quando Cristo reina na alma, há pureza e libertação do pecado. A glória, a plenitude, a perfeição do plano do Evangelho são cumpridas na vida. A aceitação do Salvador traz paz perfeita, perfeito amor, segurança perfeita. A beleza e fragrância do caráter de Cristo manifestada na vida testificam de que, em verdade, Deus enviou seu Filho ao mundo para o salvar. Cristo não manda seus seguidores esforçarem-se para brilhar.
diz: resplandeça a vossa luz. Se tendes recebido a graça de Deus, a luz está em vós. Removei os empecilhos e a glória do Senhor será revelada. A luz resplandecerá para penetrar e dissipar a escuridão. Não podeis deixar de brilhar dentro do círculo de vossa influência. A revelação da glória do Senhor na forma humana trará o céu tão perto dos homens que a beleza que adorna o templo interior será vista em todos em que o Salvador habita. Os homens serão cativados pela glória de um Cristo que vive em nós. E em torrentes de louvor e ações de graça dos muitos assim ganhos para Deus, refluirá a glória para o grande doador. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua glória, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60:1. Esta mensagem é dada aos que saem ao encontro do esposo. Cristo vem com poder e grande glória, vem com sua própria glória e com a glória do Pai, vem com todos os santos anjos. Ao passo que o mundo todo estará mergulhado em trevas, haverá luz em todos os lares dos santos. Eles hão de captar os primeiros raios de luz de sua segunda vinda. A imaculada luz resplandecerá em seu esplendor e Cristo, o Redentor, será admirado por todos os que o serviram, ao passo que os ímpios fugirão de sua presença. Os seguidores de Cristo rejubilarão. Vislumbrando o tempo do segundo advento de Cristo, disse o patriarca Jó: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. Jó 19:27. Dos fiéis seguidores, Cristo tem sido companheiro diário, amigo familiar. Viveram em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. De fronte erguida, os brilhantes raios do sol da justiça sobre eles resplandecendo, com júbilo porque sua redenção se aproxima, saem ao encontro do esposo dizendo: eis que ele é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25:9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:6, 7 e 9. Porque é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17:14.